Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Palmeiras do Futuro, neste domingo, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo. Pois é, vamos trazendo o quadro para este domingo, porque você sabe que o Palmeiras jogou ontem, né? O resultado eu não sei ainda, porque eu estou gravando esse papo na quarta-feira. Então você não está sendo enganado. Não adianta que a internet não engana ninguém. A gente gravou o quadro para publicar neste domingo, domingão, o Palmeiras jogou sábado, aí você pode, espero que você esteja feliz, não esteja bicudo, né? Para poder acompanhar mais um papo sobre marketing esportivo. Vocês sabem também que eu não entendo muito de marketing, eu faço os meus estudos aqui e trago pessoas que entendem para poder falar a respeito do tema. Sou sincero, como sempre fui, né? O que sei, digo o que sei, o que não sei, digo que eu não sei, como diria Armando Volta. Meus caros, também lembrando que esta live tem o apoio fundamental, importantíssimo do OneFootball. OneFootball, o link está aqui na descrição para você baixar, né? Resultados em tempo real, notícias, estatísticas. Baixe grátis o OneFootball, o link está aqui na descrição. Você coloca o seu celular aí nesse QR Code e aí tem tudo sobre, evidentemente, a nossa paixão, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras está aí também, o link está na descrição, os times, jogadores, gols, estatísticas a respeito do Palmeiras, você acompanha também no OneFootball, certo? Bom, vamos começar sem mais milongas, vamos pensar no para frente mente, como diria o Dorico Paraguaçu, porque o para trás mente já foi. E ele está comigo aqui, o Eduardo Quevedo, meu fiel escudeiro nos temas do Palmeiras do futuro. Como vai, Eduardo? Tudo bem? Boa tarde, Massini. Mais uma vez, bacana estar com você, explorar um tema que é um tema divertidíssimo e muito promissor, viu, Massa? Muito bem, meu amigo. Nós vamos conversar então com um convidado especial que eu conheço já de longa data. Ele que tem família, ele é palmeirense, eu acho, né? Marcelo Paciello, que é consultor de negócios no marketing esportivo, no esporte. Enfim, é um cara que tem muito conteúdo para passar para a gente. Tudo bem, Marcelão? Mais uma vez aqui no seu canal, Massini. Agradeço aí o convite. Quevedo também, agradeço aí o convite de vocês e é um prazer aqui, tudo bom, tudo. Vamos lá bater um papo de coisas interessantes aí para a gente colocar em debate na mesa aí. Então vamos lá. A ideia é mais ou menos a gente traçar, falar um pouquinho de casos, né, de sucesso, ou case, como dizem aí os especialistas, aqueles que vamos falar um pouquinho do que pode ser feito, né, para o Palmeiras sair desse lugar onde está e evoluir, avançar. Afinal de contas, a ideia é trazer um quadro chamado Palmeiras do Futuro. Tem muita coisa que já está sendo feita por clubes, não só clubes de fora, que tem muito dinheiro, que certamente você, né, vai comentar aí nos comentários, vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, mas você vai falar assim, mas pegar exemplo da Inglaterra não dá porque eles têm muito dinheiro. Sim, eles têm muito dinheiro. O que nós podemos fazer com o dinheiro que nós temos? Nós não vamos comparar, né? Não adianta a gente comparar o Palmeiras com o Liverpool, com o Manchester City, mas a gente pode comparar o Palmeiras com o Galo, por exemplo, com o Atlético Mineiro. Paciello, conta pra gente, Paciello, o que é que tem de inovação no Galo? O que é que o Galo está fazendo de diferente para, afinal de contas, aumentar a sua base de torcedores e certamente com isso poder arrecadar um pouco mais de grana. E aí já pega o gancho, você no comentário vai dizer, mas o Galo está quebrado, está falido. É outra discussão. Nós estamos falando do que funciona, do que está andando. Beleza? Fala, Marcelão. Bom, vamos lá, tem bastante coisa para falar e já pegando o seu próprio gancho, né, Massini? O Galo não está no eixo do São Paulo, é um clube em tese mais regional do que nacional, comparado com os clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, e eles buscaram o quê? Inovar para sair fora de uma briga que é por audiência, televisão, e buscarem novas receitas para poder trazer outro tipo de resultado para o seu negócio. Então, primeiro, o Atlético Mineiro é o único clube no Brasil, juntamente com o Atlético Paranaense, que tem uma diretoria de inovação. Existe a Débora Saldanha, hoje é a diretora de inovação,
mas esse projeto começou com o Felipe Ribes, que hoje é o head de negócios da Sócios.com no Brasil. Ele que foi o primeiro diretor de inovação do Atlético Mineiro, e hoje quem toca o projeto é a Débora Saldanha, que era diretora de inovação do Grêmio. Ela saiu do Grêmio e está no lugar do Felipe lá no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro começou a explorar certos tipos de plataformas que hoje até muitos conhecem. Por exemplo, o Fantoken, que é o Sócios.com, que é o grande, o Palmeiras mesmo aí está finalizando o lançamento do seu Fantoken. O primeiro Fantoken do Brasil foi lançado pelo Atlético Mineiro no ano passado, ou retrasado agora, não estou lembrando de cabeça. Eles conseguiram arrecadar aí no primeiro momento algo em torno de 1 a 2 milhões de faturamento, mas muito mais do que valor, o mais importante do Fantoken, que é o primeiro linha aí que o Atlético conseguiu trabalhar, é começar a conhecer o seu torcedor. O Fantoken, como muita gente fala, vai ganhar milhões, não é bem isso. O Fantoken, em tese, é uma forma de você conhecer o seu torcedor. Fora o Fantoken, o Atlético Mineiro anteriormente já tinha feito um aplicativo, quem quiser baixar, o aplicativo Atlético Mineiro é um dos mais completos do Brasil. Também é um aplicativo bem mais avançado do que um aplicativo, inclusive do Palmeiras, na minha modesta opinião. O Atlético Mineiro também foi um dos primeiros a entrar na plataforma NFT. Lançaram as coleções das camisas históricas do Atlético Mineiro e também estão conseguindo se expor nesse mundo novo. Na verdade, o Atlético Mineiro está se aventurando, como eles mesmos dizem. Não é uma coisa que está garantido que vai ter um grande retorno, um grande faturamento no curto prazo, mas ele está se posicionando como que hoje qualquer torcedor que entende um pouco do segmento do marketing esportivo, ele vai, quando se fala em inovação, com certeza, qual é o clube que vem na cabeça da grande maioria? O Clube Atlético Mineiro. Então, esses são alguns dos exemplos que eles têm de resultados já consolidados, explorando diferentes plataformas dentro desse mundo digital. Outra questão que o Atlético Mineiro tem, quem não conhece, chama Galo Ads. Galo Ads é uma plataforma onde o dono da pizzaria da esquina, ele pode entrar nesse site e querer colocar um valor XYZ de acordo com o seu budget de patrocínio, isso em plataformas digitais, e colocar a sua marca nas plataformas digitais do Atlético Mineiro, de acordo com o valor que ele pode colaborar. Então, por exemplo, eu posso colocar 10, 20 mil por mês, 50 mil por mês, dependendo do valor que o clube, que a empresa queira colocar no patrocínio, vai ter um certo tipo de propriedade disponível para eles poderem explorar. Então, com isso, eu sei que esse dado não é do atual, mas eu sei que no ano passado o Galo já conseguiu, anualizando aí, em torno de 12 a 13 milhões de reais em patrocínio adicional, fora os tradicionais de camisa e blá, 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 que todo mundo fala, que a camisa, que tudo... outras formas de patrocínio. Uma coisa que eu coletei para a gente trocar de ideia aqui, só como um paralelo, o Palmeiras, no site dele eu fui coletar, o Palmeiras tem 13 parceiros comerciais. Mas, na verdade, pelo que a gente entende ali, eu estou falando isso, se o Quevedo tiver informação diferente, me corrija, uma boa parte ali é por produto, não é por dinheiro. Então, troca ali fornecedor da grama, outros tipos de empresas que fazem uma permuta por expor a sua marca lá. O Atlético Mineiro, que dentro da sua grandeza, é um clube mais regional, tem o mesmo número de parceiros que o Palmeiras, 13. E quem é o bicampeão da América? Quem tem o faturamento muito maior e coisas do gênero. Então, são coisas que a gente enxerga que é muito pouco parceiro comercial que poderiam ser explorados. Ou, além disso, aí pegando um paralelo do Orlando City, que é um clube da Major League Soccer, um clube novo, mas num ambiente totalmente
muito mais maduro para o esporte. O Orlando City tem 31 parceiros comerciais nas suas redes, no seu site. Então, assim, por exemplo, quem é a empresa parceira do Palmeiras, no caso de vestuário, de carro, de telefonia, e aí vai, sabe? Estou falando aqui de coisas do dia a dia, como é muito comum você pegar nos clubes da Europa, a marca Armani fecha com o Milan, eu vejo, por exemplo, a Mercedes com o Real Madrid, os jogadores têm que usar a Mercedes para ir trabalhar, para ir no treino, pode ter o carro que for, mas eles têm uma Mercedes, porque a Mercedes é parceira do Real Madrid. Então, assim, são visões de negócio que você tem que enxergar muito mais além do que o campo e bola, né, como a gente fala, e enxergar que hoje um clube de futebol ele trabalha 24/7, e que tem um jogo de quarta e um jogo de domingo, que é o seu grande ápice, mas de segunda a segunda você tem que estar produzindo conteúdo e promoção, e ativar o seu torcedor, e não só o que vai no estádio, mas aquele que está em Manaus, como aquele que está na Colômbia, como quem está na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, assim, hoje, como a gente costuma dizer, um clube de futebol hoje no mundo é uma empresa de entretenimento, produtora de conteúdo e que faz gol de quarta e domingo. Eu acho que essa tem que ser a visão de um clube de futebol da atualidade. Ou como disse até o Diego Couto, que é o diretor de marketing do Orlando City, é uma empresa de marketing esportivo. Hoje, o Orlando City, como ele mesmo já disse, é uma empresa, é uma agência de marketing esportivo. Um exemplo só para complementar, já estou falando um pouco demais aqui, o Milan criou agora o Milan Studios, para quem acompanha. Quer dizer, toda a produção de conteúdo do Milan, ele não precisa mais contratar a agência A, B, C, D. É feito em casa. Por quê? Porque o conteúdo hoje é ouro. O campo vai produzir paixão, o campo vai produzir história, vai produzir vitórias, vai criar mais torcedores, mas você não pode depender do campo, né? Porque, por mais que nós aqui temos uma certa faixa etária parecida, a gente sabe que uma hora vai acabar. Não é assim. E aí? Então não ganha, então aí não vai ter faturamento, não vai ter novos negócios. Não é assim. Como é que faz quando o time não ganha, né? Então, basicamente, só para começar a conversa, eu acho que por aí, né, que a gente pode começar a explorar. Marcelo, eu estava te ouvindo aqui, me veio na cabeça 2 temas. Eu queria explorar um primeiro. Você comentou de parceiros estratégicos, né? O Palmeiras, o Atlético, tem uma quantidade muito parecida de parceiros. Para ter parceiro, você tem que ter atratividade, você tem que ter tráfego, você tem que ter robustez na tua base de dados para que as pessoas se interessem por esse conteúdo que você falou que é um petróleo, é ouro, né? Como você disse. Como é que os clubes estão hoje? Que experiências hoje estão sendo feitas? Qual é o padrão de investimento dessas empresas, que eu digo do futebol, né? O Galo, eventualmente lá fora. O quanto que essas empresas destacam do seu orçamento para investir em arquiteturas, né? Em plataformas, em tecnologia, para aumentar tráfego, aumentar interesse, aumentar atratividade e trazer novos parceiros? Tá. Bom, assim, alguns números eu posso estar falando meio que de memória, então posso não estar correto, mas um exemplo que eu acho legal, que o Barcelona, que deu uma queda, né, infelizmente, aí dos últimos anos, por alguns erros de gestão, o Barcelona ele começou a investir cerca de 5% do seu faturamento na sua equipe, de marketing, de estrutura de administração, e o retorno disso foi absurdo. Tanto é que o Barcelona, até 3 anos atrás, estava entre os 3 maiores faturamentos do mundo, né? Entre os clubes do mundo. Esses últimos. Você está me dizendo você pegar 5% de 1 bilhão, quase 1 bilhão, seria 900. Vamos para baixo, vai. Nós vamos pegar 900 milhões. Você teria que investir 5% disso no marketing para ter quantos por cento a mais de recurso? Olha, o retorno do Barcelona foi em torno de
100 milhões de dólares, 200 milhões de euros, né, por ano, só com equipe, porque não se faz o resultado sem braço. E a gente sabe que, na realidade do futebol brasileiro e sul-americano, é muito ainda recursos restritos. Você pega muita gente que até faz mais de uma coisa. Eu atendo vários clubes no Brasil e muitas vezes você sabe que a pessoa, olha, o cara é do marketing, mas ele está cuidando da catraca. Foi cuidar o dirigente lá pediu para fazer, sabe? Acaba sendo até deslocado para outras atividades, não é a atividade fim dele. Até um ex-diretor de um clube inovador aqui do Brasil, outro dia saiu até recentemente desse clube, comentou comigo. Eu cansei de trabalhar num clube desse tamanho, porque a minha atividade fim, que eram minhas metas principais, ficavam em segundo plano para tentar apagar incêndio. Então, assim, o exemplo, o Paulo Nobre, quem se lembra, ele comentou isso no passado, quando ele foi conhecer o Benfica, ele ficou surpreso que o Benfica tinha, acho que 70 pessoas no departamento de marketing do Benfica. Então, assim, não adianta. A gente que é da área de negócio, que veio também da área de negócio, se não tiver recurso humano para pensar no dia a dia e pensar no futuro, investir em pessoas de mercado com visão de negócio para trazer novas receitas que, poxa, 5% do faturamento, colocado isso em pessoas, 45 milhões seria no caso do Palmeiras aí, 45 milhões. Imagina o que faria de resultado, tanto de pessoa como de estrutura, né? E outras coisas a mais que a gente pode falar aqui um pouco adicionalmente no futuro, em breve. O Massa, só para completar o teu raciocínio, o Massa tocou num ponto que eu achei bacana. Fora do futebol, né? Para cada real que você investe em marketing, seja o marketing digital, no marketing convencional, em determinados núcleos empresariais, você tem de receita o retorno de 2 a 3 vezes o teu investimento por ano. Então, hoje, o potencial que ele está dizendo, se você investe 45 milhões de reais, que é um dinheiro enorme para os padrões brasileiros, você tem um potencial de captura num ano de até 90, 100 milhões de reais, daí para mais. Essa relação, de fato, existe no mundo corporativo, fora do futebol, e certamente existe no futebol, até porque a distância, né, dos bons projetos de marketing do futebol em relação ao mundo mais estruturado e mais maduro, que são outros mercados, é muito grande, né? Então, há espaço para crescimento enorme, né? Para um crescimento gigantesco, né, Marcelo? Sem dúvida. Eu diria que, se for fazer essa proporção aí, seria 90 milhões. 90 milhões é um patrocínio master. Um outro ponto que eu queria engatar e devolver para o Massa, né? Na nossa conversa com o Cláudio Praconi, que a gente, lá do Win the Games, há mais ou menos uns 2 meses, né? Ele citou um caso que é muito curioso, numa conversa que ele teve com o diretor de futebol de um clube pequeno. Ele disse o seguinte, cara, quanto que você investe em marketing? E a paralelo que ele fez você investir num lateral direito ruim, foi as palavras que ele usou, muitas vezes você transferir isso para um projeto de marketing bem estruturado, o retorno é muito maior. Essa conta, muitas vezes, técnica e politicamente não é tão simples, mas eu acho que expressa um pouco da verdade. Eu acho que os clubes abrem mão desse investimento em troca de pressões políticas e de resultados de curto prazo, que a gente sabe como funciona. Um ponto fundamental aqui, só para, de fato, voltar naquele tema da construção de uma plataforma, né, de informações que você conheça o seu torcedor. Os clubes estão desenvolvendo agora um mecanismo de você conversar com o seu torcedor e construir o famoso data lake, uma massa de dados ampliada em relação aos seus torcedores para você criar os clusters corretos, né? Criar os núcleos de conhecimento em cima do perfil do seu torcedor. Quem hoje desenvolveu o melhor projeto no Brasil, na América Latina, em relação a isso? A conhecer de fato o perfil do seu fã e do seu torcedor, Marcelo? Olha, hoje, ainda no caso de Brasil e América Latina, nós estamos ainda no berço, nem engatinhando, né? Agora, eu posso falar, não vou falar o nome do clube, porque às vezes a informação pode não ser ainda sigilosa, mas eu fiz uma reunião com um grande clube do Brasil na semana passada, e esse clube está construindo um data lake. Um clube grande, clube de massa,
Eu não vou, assim, não quero falar porque de repente não sei quanto isso é estratégico ou não, e foi uma visita, uma reunião de negócios minha, então eu não gostaria de falar, mas esse clube eu sei que está construindo um data lake para poder atuar, como você comentou aí, da questão dos dados. Essa semana eu traduzi, né, um artigo no meu blog chamado Além das Quatro Linhas BR. Vocês podem procurar aí nas redes sociais, e eu traduzi um artigo que é referente ao Liverpool. Estamos falando do Liverpool, que é hoje uma das grandes marcas do futebol mundial. Sempre foi, mas voltou hoje, aos últimos anos, a estar vencendo novamente, né? Como marca nunca deixou de ser forte, mas como campo, dos últimos 4 anos para cá, voltou a ser o grande Liverpool dos anos 80 para trás, né? E esse clube contratou um ex-diretor da IBM, que tinha 15 anos de IBM, e hoje ele é o diretor da área de digital do Liverpool. Quanto mais investimento em profissionais nessa área, maior é o retorno, né? Me parece absolutamente claro isso. E pessoas de nível como IBM, não estou falando de uma empresa qualquer. Aí, você sabe que nesses trabalhos que a gente tem feito aqui no Palmeiras do Futuro, aparece muito comentário assim, mas o cara não vai largar o trabalho dele para vir trabalhar no Palmeiras e ficar 2 anos. Né? Me parece que ou a gente caminha para mudar essa estrutura, ou vai ser complicado, né? Porque, de fato, se chegar num executivo para dizer a ele o seguinte, olha, venha para o Palmeiras e tal, a gente paga bem, igual, beleza e tal, tudo bem. Aí o cara fala assim, beleza, mas aí, se eu for eleito, você fica 4 anos, senão são 2. Então, aí tem um entrave, né? Que eu acho importante, mas isso é outro tema para a gente tratar também, e definitivamente transformar os clubes em empresa. Fala, Edu. Não, eu queria comentar nesse case que o Marcelo comentou, Márcia, tem um indicador que para mim é muito importante para a gente fazer uma reflexão. Nos clubes brasileiros, o Marcelo está envolvido com vários deles, um clube que tem 10 milhões de torcedores se relaciona e tem dados e tem conteúdo sobre 500 mil, 600 mil, 700 mil torcedores. Nessa matéria que o Marcelo traduziu do Liverpool, o Liverpool anuncia, né, e divulga que eles têm 39 milhões de dados sobre 39 milhões de fãs espalhados pelo mundo. Essa é a diferença que existe para o padrão sul-americano, e essa é a razão do sucesso da marca Liverpool no mundo em relação ao Brasil, né, Marcelo? O que é legal, acho que assim, eu gosto muito dessa área de dados. Isso com o mundo digital facilitou muito, né, a gente poder trabalhar com Big Data, né, que são grandes quantidades de dados. Mas, por exemplo, caso o pessoal aí não saiba, o que aconteceu? Durante o começo desse ano, o Barcelona fechou patrocínio com a Spotify. Na próxima temporada, o Spotify vai ser o patrocinador master do Barcelona. E o Spotify pensou o quê? Nossa, um clube que tem 350 milhões de seguidores em todas as redes sociais, eu vou poder ativar esses caras, porque isso é ouro para mim. A hora que eles foram sentar para fechar o contrato, sabe de quanto dessa base o Barcelona tinha de torcedor? 1 milhão. Isso diminuiu o valor do patrocínio originalmente negociado, quando o Spotify foi detectar que desses 350 milhões só tinha 1 milhão. O Liverpool, esse dado que o Quevedo trouxe, na reportagem completa ele comenta, para evitar que ocorresse a mesma coisa que ocorreu com o Barcelona, eles começaram a trabalhar definitivamente com uma coleta de dados muito maior dessa base enorme, e eles têm hoje 39 milhões de pessoas. Por exemplo, mas qual que é a ideia, né? O Prakovic falou isso na live com vocês, mas a ideia qual que é? Cara, o estádio, o Allianz, cabe 43.600, 44 mil, 43 para arredondar, vai facilitar. 43 mil torcedores. Quem vem ao estádio, a gente sabe que em média 70% é sócio torcedor, por aí. E quem vem ao estádio é quem mora aqui em São Paulo, região, no máximo no raio de 100 quilômetros, vem aqui, vem os mais
maluco aí que vem do interior aí para um jogo aqui no Allianz. Palmeiras, em tese, 13 milhões, 12 milhões, 15 milhões. Não vamos falar dessa grandeza. E os outros 12 milhões 900 mil? Né? Como é que eu vou ativar? Aí, por exemplo, eu conheço muita gente, eu fiz um trabalho para o Palmeiras do Avante em 2016, uma pesquisa para melhoria no Avante. E saiu muita coisa legal para ativar quem não vem ao estádio. Por motivos que eu não sei por quê, porque eu não estava diretamente envolvido, não foram feitas essas alterações. Mas, por exemplo, o cara que mora em Manaus, por que ele pagaria R$ 9,90, que é o plano mais básico do Avante? Ele tem que, porque ama o Palmeiras? Cara, com essa inflação que nós estamos aí, o cara tendo que trocar, não pagar, tirar o leite para fazer o chá, porque está mais caro, o cara fala, meu, R$ 9,90 aqui eu não vou pagar. Você concorda comigo, né? Concordo. O Data Lake nada mais é que rastrear os seus rabos, né? Se você deixa um rastro, o Data Lake vai lá e pega isso, quer dizer, o que você gosta de comer, onde você gosta de ir, o que você gosta de fazer. Então não adianta oferecer uma promoção numa churrascaria se você tem muitos veganos na sua base. Você vai perder essa promoção. Você vai oferecer para a churrascaria parceira um grupo seleto de pessoas que gostam de churrasco, que gostam de se reunir, né? Então você vai já direto ali, fala, olha, nós temos aqui 10 mil pessoas que estão no teu perfil e prova para eles, ó, vamos fazer uma publicidade em cima disso. Então, cara, isso é inacreditável que ainda não esteja sendo feito, eu fico muito indignado. Mas você quer concluir, Marcelo, a respeito disso? Eu acho que assim, você falou uma coisa, me veio aqui 2 exemplos agora, tá? O Manchester City. Eu não sei se hoje é isso, porque hoje atualizou muito a tecnologia, mas não é uma coisa de 4 anos atrás. Eu lembro que eles tinham 6 e-mail marketing para um jogo de futebol. Um jogo. Ele ativava um para quem era o season ticket, ele mandava outro para aquele cara que vinha uma vez por ano no jogo, ele ativava outro que sabia que o cara veio só no jogo contra o Liverpool ou contra o Manchester United. Então ele ativava exatamente cada um do seu grupo, né, que são os clusters, né, que hoje a gente fala, que não é mais apenas a questão sociodemográfica, né, que você pode trabalhar por faixa social, por nível de idade. E se você tem cluster por comportamento. E aí você tem o cara de 80 e o cara de 20 na mesma base, e não ativação diferente, né? Então, assim, esse é um exemplo. E outra coisa que foi feito também um trabalho com o Leicester, que é um caso interessante também, que no exterior, 45% da base de fãs do Leicester no exterior eram mulheres. Olha que interessante. Então, olha aqui. Aí vem a pergunta: Palmeiras, São Paulo, Flamengo, estou falando aqui, não vamos falar só do Palmeiras, porque a gente sabe que não é muito diferente do que acontece nos grandes clubes do Brasil. Qual é o seu perfil? Qual é o seu perfil de torcedor? Qual é? Qual a faixa etária? Quando o Marcelo fala perfil, quem são essas pessoas, né? Especificamente, quem são elas? O que elas gostam de fazer, de consumir? Marcelão, nós temos já, Edu, 28 minutos de papo aqui no nosso Palmeiras do Futuro. Lembrando que você pode e deve, por gentileza, se inscrever no canal e deixar o seu like. Nós vamos esperar aí, eu vou esperar mais 1 mês e meio e tal, para trazer de novo o diretor de marketing do Palmeiras aqui, para saber, nos 6 meses, qual é o trabalho que está sendo feito lá. Vou convidá-lo, pelo menos, espero que ele venha, porque a nossa ideia aqui do canal não é criar confronto, nada disso. Não é transformar o Palmeiras do Futuro no Conselho Deliberativo do Palmeiras, pelo contrário, Deus me livre. Então, vamos falar de coisas novas. Bom, o Corinthians, nosso rival, tem feito coisas interessantes, Marcelo. Conta para a gente o que o Corinthians tem feito com essa plataforma nova lançada recentemente. O Universo SCCP, quem assiste TV aí, pelo menos a TV Globo, que eu vejo, passa bastante, né? O propaganda em horário nobre, inclusive. E é um aplicativo
que foi criado e não é apenas um mero aplicativo para comunicar notícias. Não. O Universo SCCP, ele não é um aplicativo, ele é uma plataforma de relacionamento e conhecimento do seu torcedor, que a gente acabou de falar, além de geração de receitas para o clube. Então, por exemplo, muito se fala hoje do D2C, né? Direct to Consumer, né? Que é vender diretamente para o consumidor. Criar marketplace, que é uma coisa também que hoje é algo que é uma propriedade muito interessante para o clube. E o que o Corinthians fez? Dentro desse aplicativo, ele criou, através de parcerias, uma carteira digital, onde você tem, através de transações dentro do aplicativo, o torcedor pode comprar um plano de sócio-torcedor, ele pode comprar o ingresso, e esse ingresso até ser digital, né? Tem um QR Code que vai ser o ingresso para acessar a arena. Ele pode contratar os serviços de streaming do clube, tá? Além disso, ele pode comprar produtos licenciados do clube, ele pode comprar vários tipos de parceiros que o clube pode colocar lá dentro dessa plataforma. Então, olha só, de um jeito aonde, por exemplo, eu entrei lá, Marcelo P. Silveira, não, depois entrei Marcelo Silveira, depois Marcelo Paciello. Não, ele sabe quem é o Marcelo, porque ele é criado como se fala até nessa reportagem do Liverpool, ele usa o mesmo termo, uma assinatura única, é um Fan ID, onde eu sei que eu loguei lá no aplicativo, eu tenho um código que o aplicativo, a plataforma, ela vai exatamente fazer o que você disse, Mancini, ela vai medir todo o seu comportamento de consumo dentro daquela plataforma. E aí, por exemplo, o que esse aplicativo faz, eu sei porque eu conheço bem esse aplicativo. A Centauro é um parceiro do clube, do aplicativo. E eu estou logado naquele aplicativo. Se eu estou no Shopping Bourbon ou no Shopping Eldorado e tem alguma coisa que eu quero ativar, por geolocalização, você recebe um push no seu celular, ó, aproveita que você está aí no Shopping Bourbon e tem uma promoção para você na Centauro aqui de X% de desconto. Ou então, eu tenho parceiro com uma empresa de delivery. Ó, o jogo vai começar daqui 20 minutos, daqui meia hora, 1 hora. Recebe a mensagem. Compre sua cerveja e sua pizza com o parceiro, obviamente, que está lá. E você... Então, assim, é esse tipo de situação que a gente já tem hoje, tá? E, assim, o número que eu sei desse contrato e potencial de negócio que pode ser gerado lá dentro é enorme. É enorme e passa desses valores todos que a gente está falando aqui. Aposto do IC maturado e coisas do gênero. Então, assim, é um clube que, pelo que eu li, né, desde o início, quando o presidente assumiu, ele colocou como meta número 1. O digital é nossa prioridade. De novo, por que o digital? Não é porque é moda. O digital é onde está a realidade do mundo de hoje e aonde os nativos digitais, que é a geração Z e as que vieram depois, elas nasceram com o celular na mão. Então, eles sabem exatamente o que é aquilo e sem o celular, eles não vivem, vamos dizer assim. Então, se você não conseguir conversar com esse público, com esse seu perfil, com esse perfil comportamental que a gente está falando, dentro dessas plataformas, você está pregando no deserto. Está pegando no deserto. Vamos lá, Edu. Eu estava observando essa conversa. O Palmeiras, eu não tenho detalhes, né? Não é a área que eu tenho atuação, mas o Palmeiras tem uma iniciativa de ampliar a função do seu aplicativo para transformar esta plataforma também numa plataforma que ofereça uma série de novos serviços a quem utiliza, né, o hard user ou não, aquele que se relaciona com o clube. Mas eu queria explorar uma outra visão, viu, Marcelo?
Uma preocupação que a gente teve, né, naquela conversa com o Cláudio, foi uma grande referência nesse bate-papo, que desdobrou outras conversas com outros especialistas, é que a gente percebe o seguinte: 90% das receitas de um clube, Marcelo, estão vinculadas ao tamanho do seu torcedor, ao potencial de exploração desse público apaixonado pela sua marca, né? E os patrocinadores querem isso. Então, uma iniciativa que eu tenho lido muito lá fora, os clubes, para poder crescer as suas receitas, têm buscado crescer a sua base de torcedores. O Massa citou isso no comecinho da entrevista nossa. Os aplicativos, ele tem uma função de ser competente no controle da transação desse público conhecido. Que ações estão sendo feitas por clubes mais importantes no Brasil ou fora do Brasil para você ir buscar aquele filho do torcedor do Fluminense, aquele filho do torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Remo, de Belém do Pará, o cara que torce para o River Plate, que mora no Brasil e que o filho pode ser palmeirense? Que ações que os clubes bem-sucedidos, que expandem a sua base de torcedores, que isso impacta nas receitas no futuro, que ações estão sendo feitas de forma concreta para poder alcançar metas mais ambiciosas, né? Para você, a partir dessas metas ambiciosas, ter espaços para poder exploração de receitas de curto prazo de forma mais generosa? Eu acho que essa pergunta, se eu tivesse a resposta aqui, eu estaria milionário, né? Se eu tivesse ela como um todo, mas eu diria que é o seguinte: para tentar a gente avaliar um pouco mais em detalhe o que você falou. Primeira questão. Primeiro, precisa do quê? De gente, precisa de recurso para pensar nisso. E não o cara ter que sair daqui para pensar na catraca para o jogo de amanhã, né? Então, assim, tem que ter gente exclusivamente pensando em como eu vou levantar mais torcedores. No caso de um clube nacional, eu diria que o nosso mercado é o Brasil, e hoje, com os clubes brasileiros muito fortes na América Latina, eu diria que você pode pensar em ser, hoje, o maior clube da América Latina. Eu acho que esse seria o nosso mercado hoje, né? Não vamos querer competir com os clubes europeus na Europa, nem na Ásia. Eu acho que aí é um pouco, nesse momento, ser assim, fora da realidade. Mas você vê primeiro o Brasil, que já é um país continental, e depois a América Latina, porque os clubes brasileiros, no caso, estão disputando finais de Libertadores, estão com as marcas hoje mais fortes do que estavam até um tempo atrás, como, por exemplo, né, o Boca Juniors, que tem um monte de escolinha do Boca aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o Boca, nos anos 2000, ganhou 4 Libertadores. Quer dizer, exploraram muito bem, né, esse momento deles, e até hoje, né, Boca é uma marca muito forte, até fora da América do Sul. Então, acho que primeiro tem que ser forte na América Latina. E ser forte na América Latina é estar disputando título, sendo protagonista em campeonatos internacionais, como o Palmeiras hoje está. Então, acho que isso é fundamental. Seu clube tem que estar falando, tem que estar em evidência. Uma vez em evidência, você tem que ter estratégias. Por exemplo, uma escolinha de futebol é uma estratégia? Se caso faz parte, a sua marca está lá, como o Boca tem várias escolinhas de futebol aqui no Brasil. Por exemplo, clubes como o da Europa, eles têm escritórios comerciais nesses centros. Na Ásia, esses clubes têm escritório. Nos Estados Unidos, esses clubes têm escritório. Então, pensar no caso do Brasil, poxa, vou pensar em colocar um escritório comercial na região sul, na região centro-oeste, que tem menos mercado, né? Buscar outras coisas, como uma coisa mais concreta, e não apenas ganhou, fica sócio e compra uma camisa. Você tem que estar lá, você tem que ter produto, tem que promover ações. Por exemplo, num jogo como o Liverpool fez agora recentemente, uma experiência virtual em Nova York, que o torcedor poderia entrar lá num ambiente digital e experimentar como se estivesse dentro de Anfield, por exemplo. Coisas do gênero. Mas tudo isso é pensado. O Paris Saint-Germain, em jogos aqui grandes, eles trouxeram jogadores, fizeram um evento específico para jogos da Champions League no Rio de Janeiro e coisas do gênero. Tem que fazer evento, mas, na verdade, isso tem que ser feito pelo clube e não por uns amigos, vamos lá juntar, bota a camisa do clube e vamos nos reunir, né? É uma coisa estratégica, pensando em mercados
e como eu posso ativar esse pessoal. Mas que tem que ser protagonista dentro de campo, eu acho que isso é fundamental. Na minha opinião, sem protagonismo dentro de campo é bem mais desafiador conseguir isso. A não ser que mas eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que o protagonismo, eu acho que a sensação que passa é que o Palmeiras está tão bem estruturado, por mais que tenha alguma oscilação, ele deve manter uma rota de conquistas e crescimento para os próximos anos. É muito difícil o Palmeiras voltar à trajetória dos anos 2000 aqui, quando o Palmeiras oscilava do 8 ao 80. O ponto que eu queria colocar para você, por exemplo, em várias conversas, a gente descobriu essa história do esportes, né? Que é um mecanismo de você se conectar com o jovem, né? Com o garoto que sai do ensino fundamental, do ensino básico, já apaixonado por futebol. E ele é um hard user, né, de produtos digitais, né? Criar uma liga no esportes, Liga Palmeiras, você atrair esses novos fãs, né, que ainda nem se identificaram com o futebol, alguns até gostam mais de basquete. O meu ponto é o seguinte: nós queríamos identificar que clubes que conseguiram ter mais sucesso em buscar esses fãs de esporte que estão espalhados aí em outras arenas, para dentro do clube, para dentro do futebol, através de uma marca como o Palmeiras ou um outro clube. Essa é um pouco da linha que eu queria explorar com você. O clube agora da Major League Soccer que fez isso, eu não vou lembrar agora, tá? Mas eu sei que esse clube, ele contratou um grande jogador de esporte, torcedor desse clube, né? Para ele conversar com essa galera. Então, ele faz lives no Twitch, na plataforma de games, para conversar com essa galera, e ele muitas vezes entra em lives dentro do estádio. Estou aqui, vem para cá, vamos assistir o jogo. Então, esse é um exemplo, porque a molecada mais jovem, eles seguem muito esses influenciadores, tá? Então, por exemplo, o Fred, né? Que todo mundo sabe que é palmeirense, mas ele não é nada do Palmeiras. Ele tem seu canal, tudo. Estou dando um exemplo, né? Mas um cara desse que conversa com a moçada mais jovem, ele tinha que. O Palmeiras poderia contratar, não por causa do esporte, que tem o jogador de esporte, mas um influenciador para conversar com essa moçada, por exemplo. É outro tipo de ação estratégica para trazer, porque no fundo, Quevedo, muitas vezes o cara não vai no jogo, ele não vai assistir o jogo, mas ele vai consumir a marca. Como a gente falou aqui, 24/7. Hoje, os clubes de futebol, como disse o diretor financeiro do Grupo City, é igual à Disney. Você ir à Disney, lá em Orlando, é para poucos, mas a Disney tem o streaming, a Disney tem os filmes, a Disney tem todas as suas grandes marcas, né? E isso conversa com essa moçada mais jovem, que todo mundo sabe que as gerações mais jovens praticamente nem assistem o jogo, vai assistir só os melhores momentos, né? E aí? Então vai depender disso para o cara. Marcelão, Eduardo, a gente tinha separado um terceiro tema aqui, que é o crescimento dos fãs fora do Brasil e tal. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu ando meio desanimado, sabia? Acho que é a primeira vez que o Quevedo vai me ver assim. Porque eu sempre fui um cara otimista, com fé, vamos lá, vamos fazer e tal. Mas são tantos os reveses, né? Quando você olha principalmente para o Palmeiras, que é o nosso caso aqui, e vê um pouco a paralisia, né? Vê aquele ambiente do conselho, nada, não vai dar, que é difícil, eu que entendo, você não entende nada, não sei o quê. Parece aquela Iena Hard, sabe? Dos desenhos animados. É muito o perfil do Conselho do Palmeiras, né? De gente que está lá dentro, que poderia estar auxiliando a senhora presidente, que tem tido uma postura um pouco centralizadora e tal, ela que manda, ela que faz, acontece e tal, e tudo bem, ela é presidente do clube, foi eleita, o clube quis assim, quem manda é ela, e eu aceito isso com tranquilidade, né? Mas existe algum caminho para qualquer clube brasileiro? Porque eu imagino que antes do Palmeiras pensar em internacionalizar a marca, ele precisa eu acho, viu, Massa, nessa reflexão, acho que tem um passo anterior ao clube. A Premier League é um caso típico. Eu acho que o papel da Liga é fundamental. E quando você comentou aí
do teu desânimo em alguns Aí termos. eu fico mais desanimado. Eu acho que esse início da formação da Liga no Brasil, na minha visão, está faltando um pouco de liderança, porque, no fundo, a questão da Liga, ela passa muito distante de você simplesmente dividir cota de patrocínio e equilibrar um pouco o jogo para que o pequeno possa investir mais e ter um time mais competitivo. É você formar um produto, né? A Liga, o grande objetivo é formar um produto. A partir da fortaleza desse produto é que viriam as marcas dos clubes. Então, se você falhar na formação da Liga ou perder tempo com ela, eu não sei o que o Marcelo, qual é a opinião do Marcelo, mas se a gente falhar aqui, vai ser muito mais difícil para o clube avançar outras fronteiras, né, Marcelo? Não, você matou a pau, Quevedo. Eu diria que nenhum clube se internacionaliza sozinho. Os clubes da Europa todos viraram essas potências todas globais em termos de marca por causa da Premier League, por causa da Champions League, por causa da La Liga, por exemplo, né, que são aí os campeonatos mais sim, né, os mais fortes do mundo em termos de marcas, né, porque o italiano está tentando buscar recuperar o seu espaço, tem marcas fortes, mas ainda está atrás em termos de estrutura e coisas do gênero. A Alemanha é o Bayern mais 17, né? Não sei quanto isso é saudável para o campeonato alemão. E na França também é mais ou menos a mesma coisa, né? Virou PSG mais 17, né? 20, não vou lembrar agora se são 20 clubes na França. Mas eu diria que é o seguinte: a liga forte é fundamental. Sem liga forte, talvez, hoje, o que melhorou bastante foi a Conmebol. Você vê que está buscando aí um espaço. As finais hoje, eu tenho amigos na Itália que assistiram jogos das finais do Palmeiras. Oh, legal, ganhou e tal. Né? Amigos em Portugal, que eu tenho parente lá da minha mulher, que também assistiram o jogo lá. Mas tem o caso do Abel, que passa em TV aberta. Mas, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele é de graça, usado como composição de grade no mundo. Mas por quê? Cara, é muito simples. O que a Premier League fez hoje, o que a Premier League é hoje, ela começou em 2000, 2002. São 20 anos. É um processo longo, visão de mercado, de médio e longo prazo, que a gente está falando aqui. Estratégia, muita visão de planejamento, o produto como um todo. Por exemplo, detalhes que a gente sabe. Você sabe que na Premier League é proibido fazer rodinha no juiz. Não pode. Isso é determinação. O juiz errou, se tiver erro. Eu nunca me esqueço um detalhe que é um ponto que talvez foge um pouquinho aqui, mas acho que me chamou a atenção faz tempo. Foi um clássico de Manchester City e Manchester United. Foi 4-0, não lembro para quem foi. A manchete da Inglaterra. Manchester faz 4-0 e ganha o jogo. A manchete acho que era Folha, o Jornal do Brasil. Juiz erra e Manchester ganha o jogo. Você entendeu? A gente aqui, você pega todo mundo desconfiando de árbitro, fazendo pressão em árbitro em corredor, ou então esses jogos do Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, 51 minutos de bola rolando, o jogo com o Goiás, que o goleiro toma o gol e cai no chão, sabe? Estou falando do Palmeiras, mas você pode ampliar para outros clubes. O produto, ele tem que ser visto como algo bom. O juiz na Inglaterra, ele tem que fazer o jogo correr. O jogo parece que é outro esporte, porque o jogo flui. A falta não é qualquer faltinha, o cara não faz cera, o cara não cai no chão simulando. Então, assim, é uma visão muito maior. Eu tive uma vez num evento num evento de violência, não, de gestão de arena, desculpa. E aí eu moderei um debate lá sobre isso. E no final foi isso que foi bacana. Enquanto no Brasil, cada um olha para o seu umbigo, lá na Europa, se olha para o fã. É o melhor produto para o torcedor. Aqui, a polícia pede torcida única, que é melhor para ela. O juiz dá 51 minutos e faz 45 falta, porque é melhor para ele. O torcedor, ele não está nem aí com o lugar, porque o que importa aqui é o meu time ganhar. O treinador, eu jogo com bola longa de cruzamento, porque eu garanto meu emprego. O jogador, meu amigo, eu vou aqui jogar feio, mas o que importa é eu garantir meu emprego. E no final ninguém está olhando o quê? O fã, o torcedor. Meu amigo, você assiste um jogo, como nós vimos esses 2 jogos do City com o Real Madrid, fala, sabe, o Real Madrid ganhou o jogo,
O City tomou 2 gols em 1 minuto. Se fosse aqui, o cara caía no chão e não tinha mais jogo, cara, depois do 1-1. Meu irmão, ó, já tô te avisando que nós vamos apanhar muito nos comentários aqui, porque os caras falam sempre, o discurso é sempre o mesmo. Aqui é o Brasil, aqui não dá, não tem dinheiro. Então, assim, Marcelo, essa comparação é super válida, inteligente, bem colocada, mas avançar dentro deste ambiente não vamos, né? A Liga, neste modelo, né, ela foi anunciada, a Liga está criada, então não está criada coisa nenhuma. Tem um estatuto lá, Tem 9 assinaturas só. Massa, tem um case, tem um pedaço, tem uma na trajetória da Premier League que o Marcelo comentou, o livro lá, A Liga, né, conta um pouco essa história. Lá pelos anos 2010, o Barcelona era dominante na Europa toda e os clubes ingleses não conseguiam alcançar. Num determinado momento, os clubes ingleses, né, se reuniram para discutir uma pauta de crescimento, de melhoria da qualidade técnica do jogo. Então, o fator, a Liga, ela tem que sair um pouco fora. E se você não tiver 2 ou 3 lideranças capazes de mobilização, porque um esforço desse é um esforço de contínuo. As pessoas têm que estar preocupadas em buscar a melhoria contínua. E essa mensagem que o Marcelo passou para mim, Massa, deveria terminar a nossa live. Enquanto o futebol brasileiro não se preocupar de uma forma genérica com o torcedor e com o fã do produto futebol, a gente vai ficar lidando com essas rinhas, né, ruins. Final do Paulista, se o São Paulo aceita que o Palmeiras jogue no Allianz, se o Flamengo vai devolver para o Palmeiras a torcida única, porque lá em 2019 o Palmeiras aceitou a determinação do Ministério Público. Enquanto o debate dos clubes brasileiros estiver transitando nessa discussão rasteira de verdade, nós vamos ter dificuldade de fazer um produto de fato para o ano que vem, ou a partir do ano que vem, começar a competir em audiência com as outras 5 ligas. E o ponto para mim, essa semana, teve a discussão da seleção brasileira, né, Massa? Você conduziu bem esse tema. Não adianta reclamar que o Veiga foi, não foi, se foi o Danilo. Agora já foi, cara. O calendário está definido desde o ano passado. Você tinha que ter discutido lá atrás, não agora, né? No meio da temporada, esse assunto é velho, né? Quando o presidente lá foi eleito por unanimidade. Então, não tem ninguém descontente com nada. Exato. Assim, gente, desanima ainda mais esse tema, mas olha, foi muito legal. Nós trouxemos boas pinceladas aqui. Vamos causar aí uma reflexão lá dentro do Palmeiras, né? Quem sabe as coisas caminham para esse sentido aí de ter um clube mais propositivo, mais moderno, buscando mais dinheiro, né, tendo mais condições de montar grandes equipes. Certo? Conversei aqui com o Marcelo Paciello, ele que é consultor de negócios em marketing esportivo. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela contribuição, hein? Estou sempre às ordens, é só chamar. Eu sempre vou estar à disposição para a gente trocar ideias sobre negócio no futebol, sobre o nosso clube aí que a gente gosta tanto também. Conta comigo sempre. Agradeço aí a audiência de todos aí que também puderam assistir aí junto com a gente aí. Eduardo Quevedo, meu guru, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado, hein? Obrigado, Massa. Mais uma vez foi bacana participar com você dessa conversa e eu acho que nós estamos construindo um pouco dessa estrada vicinal sobre o futebol, sobre o nosso Palmeiras para daqui a 10 anos. Acho que esse tem que ser o nosso alvo. Um abraço para você e nos vemos na próxima. Muito bem, a gente está preparando outras coisas. Nós vamos fazer uma live em metaverso do campo, do Allianz Parque, uma live em metaverso. Também vamos falar da sala de troféus, vai ser legal, vai ter um avatar do Massa, que vai ser bem grande, assim, tipo aqueles bonecos de posto que fica girando. Nós vamos falar também com a responsável pelo marketing do New York City, lá nos Estados Unidos, da MLS. Tem muita coisa que está boa, que está por vir, além deste papo esclarecedor com meu amigo Marcelo Paciello, certo? Meus caros, Palmeiras do Futuro fica por aqui, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Então, eu não sei se o Palmeiras perdeu ontem, porque nós gravamos esse papo na quarta-feira, na quinta-feira, né? Então, se você tiver bicudo, calma, vai desfazendo o biquinho. Se você estiver feliz, toma mais uma, fica feliz. Almoça bem no domingo, pede aquela pizza, né? Ame as pessoas que estão ao seu lado.
Muito obrigado, Marcelo Paciello. Obrigado, Eduardo Quevedo. Sábado que vem tem mais, né? Palmeiras do futuro. A gente tenta, né? A gente traz ideias, a gente fomenta discussões. Aí não depende mais da gente. Obrigado e até a próxima.